Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sinto a graça de Jesus aqui neste lugar. Você não entendeu? Eu sinto a graça de Jesus aqui neste lugar. Fazia tempo que eu não era visitado dessa maneira pelo Espírito Santo. E se você precisa de algo aqui nessa noite, abra o seu coração. Porque só vai sair dessa casa de oração com as mãos vazias se você quiser. Vou dizer isso de novo. Há uma porção para ser derramada sobre nós aqui nessa noite. Levante uma das mãos aqui no alto em nome de Jesus. O mais alto que você puder, levante as mãos no alto. Hoje é noite de recomeço para muitas pessoas, inclusive para mim. Vai ter renovo dentro da sua casa nessa terça-feira profética. O sorriso que você esqueceu como sentir o sorriso e a alegria na alma. Nessa noite o Espírito Santo vai te fazer pular de alegria. O nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo. No Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Eu não sei se vou conseguir pregar hoje, mas eu vou dar meu máximo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Enquanto você localiza o texto, eu quero ser muito grato a Deus por mais uma oportunidade de retornar a essa casa que eu considero já minha família, grandes amigos que o Senhor nos deu, ao pastor Sérgio, a sua esposa, ao Vitor, ao Fernando, aos demais, todos. Deus abençoe. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Você que localizou o texto, diga amém. A minha versão que eu tenho em mãos diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles, estavam lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão. Ele pediu que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se os ensinava do barco a multidão. Versículo de número 6, que diz assim: e fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam do outro lado do barco, para virem ajudá-los. E eles vieram, encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos os que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que tinham feito. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante tu pescarás homens. A tua palavra é viva, Senhor. Nessa noite eu quero ser apenas eco de uma voz. Nessa noite eu quero ser o eco do teu Espírito Santo aqui nessa casa. A minha oração, Senhor, como um servo de barro que sou, seja aquilo que os teus filhos precisam que o Senhor seja nessa noite. Para o cansado, o Senhor vai ser o acalento. Para o triste, o Senhor será a alegria. Para o perdido, o Senhor será o destino. Mas não nos deixe sair da mesma maneira que entramos nessa casa. Que o teu Espírito Santo venha falar conosco de uma maneira que jamais ouvimos. Em nome de Jesus. Amém.
Será que você pode dar um glória a Deus bem alto aqui nessa noite? Meus irmãos, eu pretendo ser bem breve com vocês e quero transmitir a vocês tudo aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa tarde deste dia. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido. Eu peço que você redobre a sua atenção, porque juntos nós vamos ser ministrados pelo Espírito Santo de Deus. O texto que nós lemos é um texto que sempre é pregado a nós. Quem de nós aqui que estamos nesta terça-feira não conhecemos acerca da vida de Pedro? Pedro é um dos grandes ícones do Evangelho, não pelos seus acertos, não por aquilo de bom que ele tinha, mas por sua devoção. Vou dizer isso de novo ao coração de alguém. Pedro não é importante, ou foi importante no Evangelho por aquilo que tinha a oferecer, mas por tudo que tinha, ele ofereceu. Pedro nos encoraja a viver o propósito de Deus. E é bem verdade que todos nós que estamos aqui nessa noite, de certa maneira buscamos a estabilidade. Isso mesmo, a estabilidade. Talvez alguns que estão aqui nessa noite, o seu sonho seja fazer um concurso público, viver uma vida onde você olha para a sua despensa e você sabe que você está vivendo uma vida estável. É bem verdade que nós, seres humanos, de carne e de osso, nós temos de certa forma uma mentalidade aonde eu não quero passar por riscos. Guarde bem isso. Eu, ser humano como que sou, eu não desejo e não quero, muito menos para mim, para minha família e para os meus futuros filhos, que a gente experimente viver uma vida em riscos. Ou seja, viver uma vida na dependência de Deus. Porque viver uma vida na dependência de Deus é viver uma vida em risco. É como se você saísse de um emprego onde você ganha muito bem e todos os meses você ganha uma quantia. Você sair desse emprego fixo, começar a empreender. A partir dali você, de certa forma, come se você produzir. O que é a estabilidade, Miguel? É basicamente você ganhar e não depender da sua produção. Isso é viver na estabilidade. Porém, a partir do momento que você vive uma vida com Cristo, você precisa entender que para viver coisas sobrenaturais é necessário sair do mundo seguro e começar a andar e descobrir o sobrenatural da parte de Deus. Não entendeu? Vou tentar simplificar para você. Existem muitas pessoas que, de certa forma, privam o trabalhar do Senhor na sua vida e deixam de viver o sobrenatural, porque já se estagnaram e já se acostumaram a viver uma vida onde eu falo para o Senhor: se eu viver uma vida com teu Espírito da maneira de conta-gotas, aonde o Senhor derrama gotas sobre mim, e eu, de certa forma, fico feliz com isso, eu me privo de viver coisas maiores. Mas nessa noite, eu quero que você, da mesma forma que o meu coração está queimando, o seu coração queime também. Eu não quero viver uma vida onde o Senhor derrama conta-gotas e minha vida continua da mesma maneira, não. Eu quero viver uma vida onde eu mergulho no rio da graça, e esse rio me abrange, e eu vivo inteiramente o propósito de Deus. Para que você possa entender a nossa introdução, viver uma vida estabilizada aparentemente é uma ideia boa, mas se eu me limito a viver coisas sobrenaturais, é basicamente o que acontece na história de Pedro. Olhe para cá. Pedro está iniciando o seu ministério. Jesus vai até Pedro fazer uma proposta, mas o texto vai nos mostrar que Pedro passa a noite toda fazendo o quê? Pescando. Nós precisamos entender que Pedro não pesca porque está nervoso. Pedro não pesca porque gosta de
ir até o alto do mar e sentir o balanço das águas. Pedro não vai pescar porque não tem outra opção. Não, Pedro pesca porque o seu pai, a sua família, a sua realidade o impulsiona a viver isso. O texto vai nos contar que Pedro, ele sabe muito bem o que faz. Pedro entende muito bem sobre a arte da pesca. Flávio José vai escrever de uma maneira muito certeira que Pedro sabe o horário certo de pescar. Ou seja, não é Pedro que vai até os peixes. É os peixes que vão até Pedro. Para de graça. Pedro, de certa forma, manipula tanto o seu ambiente. Por quê? Você vai concordar comigo. Quanto mais nós fazemos, ou melhor, a prática leva à perfeição. Pedro, de certa forma, vive isso, porque todos os dias ele faz a mesma coisa. Acorda, pega as redes, coloca no barco, vai até o mar. Qual que é a automatização? Pedro lança a rede, quando puxa a rede vem cheia de peixe. Pedro está acostumado com o sucesso, ou o mais perigoso, Pedro está acostumado a ver uma pesca sendo bem sucedida. Pedro entende muito bem sobre o seu ambiente. Só que Jesus, ele chega em um momento que nem tudo deu certo. Pedro vai no começo da noite pescar. Aparentemente, irmão, é um dia comum. É um dia que aparentemente Pedro olha para os seus companheiros e diz: hoje vai ser mais um dia de sucesso. E todos que estão no meu barco vão ver que tudo o que de conhecimento que eu adquiri na minha vida, eu vou manifestar. Aparentemente é um dia normal. Ou melhor, para que você possa me entender, aparentemente é um dia normal dominando o seu ambiente. Aparentemente é um dia normal fazendo aquilo que ele sabe fazer, e faz muito bem. Só que, às vezes, querido, e preste atenção nisso, o Senhor faz que a minha pesca se cesse, para ver se o meu coração está pautado no resultado da pesca, ou no dono do mar. Não, você não entendeu. Existem pessoas que entram nessa noite com o coração preto, amargurado, porque o Senhor deixou que você se frustrasse num ambiente que você pensou que dominava. Existem pessoas que entram dentro dessa casa com o coração triste. E existem pessoas que têm uma particularidade que o quê? Ela está com o coração amargurado, mas com um sorriso no rosto. Isso dói muito. Existem pessoas que pela sua personalidade está com o coração triste e sedento por algo do Senhor, mas o seu rosto está alegre, e quem olha pensa que está tudo bem. Mas na noite passada a sua pesca foi frustrada. Na noite passada você lançou a sua melhor rede. Na sua mentalidade estava dizendo: vai acontecer da mesma maneira que aconteceu nos outros anos. Mas parece que 2023 começou com o pé esquerdo, vamos assim dizer. E você fala: o ambiente de pesca que eu pensei que dominava, eu fui frustrado num ambiente que eu pensei que tudo sempre daria certo. Mas essa noite o Senhor está dizendo ao coração de alguém: eu frustrei a sua pesca para que você volte ao primeiro amor. Levante uma das mãos aqui no céu em nome de Jesus. Existem pessoas que estão se perguntando: por que foi frustrada a minha pesca? Porque as portas se fecharam, porque alguém não me ligou, porque alguém não estendeu a mão, disse para mim que eu poderia contar com ela, mas quando eu precisei sumiu. Deus está dizendo: eu precisei silenciar todas as outras vozes para que você pudesse dar atenção à minha voz. Será que você consegue entender que não dá mais para viver conforme você quer? Miguel, mas me dá pelo menos um motivo para confiar em Deus. O salmista vai dizer: fui jovem, hoje sou experiente e velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. E mais, não somente o justo, mas toda a sua descendência.
Porque quando você decide colocar Jesus como prioridade na sua história, não somente você é alcançado, mas todos aqueles que rodeiam a sua realidade recebem a graça de Cristo. E é por isso que já foi ministrado aqui que o Senhor vai levantar jovens dentro dessa congregação para alcançar alguém lá fora. Quem está entendendo aquilo que Jesus está dizendo? Deus vai te levantar com tanta autoridade que as pessoas vão ver o Espírito Santo em você. Você precisa disso. Mas agora Pedro está frustrado. E deixa eu dizer um negócio para você. O que define você não é uma pesca. Vou dizer de novo. O que define você não é um dia de pesca mal sucedida. O que define você não é um dia que a administração não rolou. Parece que os instrumentos não pegou. Parece que todo mundo estava disperso, todo mundo estava recebendo e você não. O que define você não é um momento ruim. O que define você é a atitude que você vai tomar quando a sua pesca for frustrada. Ah, Jesus, me ajuda a pregar. Vou dizer de novo. O que define você, ou melhor, o que revela você, não é quando a rede está cheia, mas é quando você puxa a rede e junto com a rede vem cheia, mas não de peixe, de frustração. Deus está dizendo ao coração de alguém: eu precisei espantar os peixes da sua rede, para revelar aquilo que estava dentro do seu coração. Eu precisei fechar a fonte, para revelar aquilo que estava dentro do seu coração. Vou mais fundo. Eu precisei esmagar a uva no máximo que eu pude, para tirar o melhor que eu tinha de você. Pedro está frustrado, cabisbaixo, triste, tudo deu errado. E existem pessoas que estão passando por isso aqui nessa noite. Nada deu certo. Mas como Pedro não coloca as suas expectativas na pesca, porque entenda isso, querido, existem muitas pessoas que bloqueiam a bênção, deixa de viver o sobrenatural de Deus, porque a sua intenção, talvez nos seus olhos seja boa, mas o seu coração não está no lugar certo. Vou dizer de novo. A sua intenção de pescar e fazer talvez seja boa, mas a pergunta é: aonde está o seu coração? Pedro está num ambiente que dominava, que tudo daria certo na sua cabeça, mas de repente tudo dá errado. O que o texto vai nos mostrar, querido? Que Pedro, ele pega o seu barco pelo amanhecer, pega a sua rede e começa a lavar. Será que você consegue entender que Jesus está te levando para a praia nessa noite? Será que você consegue entender que Ele permitiu algumas coisas para que você voltasse do início? E lembra que do início era mais fácil orar? Lembra que no início era mais fácil consagrar? Lembra que no início clamava e acendia uma chama no seu peito, que você não sabia de onde vinha essa chama? Ele permitiu você ser frustrado nesse mar, para te trazer para a praia, para que você pudesse estar vulnerável a receber as ordens de Jesus, porque você estava fadigado demais, o seu trabalho estava te consumindo demais, a faculdade estava te consumindo demais, aquele relacionamento estava te consumindo demais. Ele teve que silenciar, ele teve que te fazer entender que não foi uma perca, mas foi um livramento na sua vida. Pedro vai até a praia, e quem está lá? Jesus, cujo a sua função é a carpintaria, porém o seu propósito, restaurar vidas. Você não entendeu? Quem está na praia esperando Pedro no momento da sua frustração? Jesus. Por quê? Era plano que Pedro fosse frustrado para que ele pudesse chegar aos pés de Jesus. Vire para alguém do seu lado em nome de Jesus, isso não for te incomodar, e diga: Jesus te espera na praia. Não, diga com esperança e com fé, diga bem no olho dele, fala: Jesus te espera na praia. Só que o problema é que eu sei nadar.
O problema é que eu aprendi a nadar e eu gosto tanto do ambiente que eu domino. E isso você pode trazer para a área financeira, profissional, para a área ministerial, para a área familiar e etc. Você está tão acostumado e cego que Deus precisa fechar as portas para que você vá à praia. Não é verdade? Quem está aqui nessa noite passa por luta, diga amém. Meu Deus, vocês passam por luta também? Mas parece que quando a gente está passando pelo fogo, a gente tem mais facilidade de orar. Eu e a Cintia estamos passando uma luta travada por esses últimos dias. E parece que você, não sei, é como se fosse andar de bicicleta. E você vê que tem um cachorro atrás. Você começa a pedalar de uma maneira que você nunca pedalou antes. É o crente dessa maneira, irmão. Ele vê que Satanás está vindo atrás dele, né, Vitor? Parece que, não sei, sobe um negócio, sobe um óleo. Você fala, eu não vou ser envergonhado por Satanás. É dessa maneira, o povo de Deus cresce na aflição. Então, Pedro vai até a praia, quem está lá? Jesus. E Pedro, como você já sabe, é meio explosivo. É aquele cara que, não leva o desaforo para casa? Deixa no altar, tá, irmão? É aquele rapaz que é eufórico. Ele vai até a praia, e quem está lá? Jesus, de braço cruzado. Imagine eu, né, na minha cabeça. Ô Jesus, então eu fui pescar, a noite toda eu trabalhei, foi uma luta, foi uma dificuldade, não sei se o senhor sabe, mas eu sou pescador. Então a gente foi, lançou a rede. Pedro, não, mas Jesus, não sei se o senhor sabe, eu sei muito bem, eu sei até onde especifica as espécies e tal, as redes, olha aqui a rede que eu construí. Silencia. Não, mas é o meu barco não. Você está falando demais, Pedro. Agora você precisa que a sua boca se feche e os seus ouvidos se abram para que eu possa falar com você. Você consegue entender que algumas frustrações no mar é para que você possa parar de falar muito e abrir os ouvidos espirituais para que Deus fale com você. Não entendeu? Vou falar de novo. Você está falando demais. Vire para alguém e fala, você está falando demais. Agora deu problema. Será que vai precisar Deus te frustrar no meio do mar para que você comece a ouvir a voz dele? O que você está esperando para começar a ouvir as ordens de Deus? Mais uma frustração no mar? A primeira frustração não deu certo? Ele vai tirar seu barco. Você vai começar a pescar na prancha. Se você não entender, ele vai tirar sua prancha. Aí você vai ter que pescar em cima do macarrão. Você precisa entender o propósito de Deus. Vou dizer de novo ao coração de alguém que precisa ouvir isso. Você precisa se levantar. Você precisa se levantar. Miguel, mas por mim eu não me levanto. Se levante pela sua família. Miguel, não tenho força. Se levante pela sua empresa. Miguel, não sei de onde tirar isso. Nessa noite o Senhor vai te levantar, mas vai te levantar com uma graça tão grande que você vai ter forças para levantar outras pessoas na mesma situação que você. Você precisa se levantar. E agora eu te digo, ele vai ter que frustrar mais o que na sua vida? Mas Deus é amor. Mas ele prefere te fazer privar de algumas coisas, te fazer perder, do que perder a sua alma. Pedro está diante da praia, eufórico. Senhor, então eu pesquei, mas não pesquei nada. É, Pedro, mas como que você pescou? Eu pesquei da mesma maneira que eu pescava. É? Sim. Pedro, faz o seguinte, volte no seu ambiente que você foi frustrado e pesque de novo. Não, mas lá naquele serviço, não, mas eu fui, falaram mal de mim. Não importa. Eu tentei a primeira vez, não deu certo. Vai de novo. Deus está falando ao coração de alguém, tenta mais uma vez. Não, mas espera lá.
Não tenta com a sua convicção. Tente com a palavra do Senhor. Porque a diferença, querido, de pescador que vive pela graça e um pescador que não vive, qual é a diferença, Miguel? Lá vai. Não sei se você vai entender isso aqui. O pescador que se move pela graça e pelo Espírito Santo de Deus, ele pesca aquilo que está morto. Ele pesca aquilo que ninguém mais acredita. Ele pesca aquilo que as pessoas desprezam e fala assim: não, eu sou um pescador, que eu não olho pelos olhos carnais, mas eu olho pelos olhos da fé lá na frente. E o Senhor vai levantar pescadores aqui nessa casa. Levante as suas mãos para receber. O Senhor vai levantar pescadores não de peixe, não, pescadores que entendem o projeto de Deus sobre você. Você vai ser um pescador com a graça de Cristo. Miguel, mas qual a diferença? O pescador que tem a graça de Jesus pega aquilo que está morto e transforma em vida. Mas o pescador que se move pela pesca do jeito, da maneira que ele entendeu, da fé que ele criou na sua própria cabeça, ele pega aquilo que está vivo e termina de matar. O Senhor não te chamou para ser um coveiro. O Senhor não te chamou para ser uma coveira. O Senhor te chamou para ser uma parteira. Não entendeu? Vou dizer de novo. O Senhor te chamou para dar vida nessa geração. O Senhor te chamou para estender as mãos sobre os enfermos. O Senhor te chamou para fazer a diferença no seu trabalho. O Senhor te chamou para ser aquilo que Ele projetou sobre você. Pedro está angustiado. Volta, Pedro. Volta? Volta, porque ele diz: sob a tua palavra, Senhor, eu irei. O que Pedro está dizendo? Pai, eu tentei com as minhas forças, mas não vai dar mais não. Eu tentei com as minhas forças, mas toda vez que eu tentei, eu me frustrei. Mas é para ir conforme a sua palavra? Eu vou. Porque, querido, todas as vezes que eu me disponibilizo a viver debaixo da palavra do Senhor, não sou eu que abro a porta, mas é a palavra de Deus que abre. Você consegue entender que você só chegou aqui porque a palavra te sustentou? Você consegue entender que você vive hoje coisas que os seus pais oraram? Esses dias, um grande amigo meu, homem usado por Deus, fez uma oração para mim, e Deus usou ele na palavra profética e disse: Miguel, você vai começar a viver coisas que você não orou. Eu falei: como assim? Você vai começar a viver coisas que o seu pai, seu falecido pai que está no céu, orou para que você vivesse. Você consegue entender que a promessa do homem pode ter prazo de validade, mas a palavra de Deus se estende em geração em geração. Aquilo que o seu pai não conseguiu viver, você vai conseguir viver. Aquilo que a sua mãe não teve o privilégio de ver, de presenciar, de pisar, em nome de Jesus, essa palavra vai se cumprir na sua vida e você vai presenciar o sobrenatural de Deus. Miguel, a minha família teve o casamento todo destruído, ninguém ficou junto, todo mundo se separou, gastou um dinheiro lascado com o divórcio. O seu casamento vai ser uma bênção. Mas você precisa entender que sob a sua palavra não vai dar certo. Se mova pela palavra de Deus. Miguel, minha família inteira foi de empresário frustrado. Você vai ser um empresário bem sucedido, porque você não vai se mover pela sua palavra, você vai se mover pela palavra de Deus. Então para com esse negócio: meu corpo, minhas regras, eu mando em mim. Quando você levantou sua mãozinha no céu, querida, acabou. Acabou. Você cuida de uma riqueza que não é sua. A sua família não é sua, é herança do Senhor. Tudo que você possuiu, foi o Senhor que te deu graça para que você alcançasse. Se move? Vou mover pela palavra. Pedro vai, lança a rede, e você já sabe o final da história. Quando Pedro puxa a rede, querido, a rede vem cheia de... Para de graça, a rede vem cheia de... Nessa noite o Senhor está dizendo para você: chega de ver a rede vazia. Vamos tomar uma posição. Vamos se levantar de vez. Se é para ser crente de verdade, vamos ser crente. Se é para viver a providência de Deus, vamos viver. Se é para entender o propósito, ajudar os pastores, vamos ajudar mesmo.
Porque, querido, nesses dias eu tenho vivido coisas extraordinárias, aonde alguém, Miguel, eu vou te abençoar com isso, Miguel, eu vou te abençoar com aquilo, mas está faltando isso, não importa, Deus vai dar a providência, querido, porque nós somos filhos de um Deus que faz todas as coisas. E se tem alguém aqui nessa noite que crê nessa palavra, dê um glória a Deus mais alto que você pode, porque Deus não deixa desamparado aquele que decidiu ir até a praia, pedir orientação para Deus, e Deus está dizendo ao coração de alguém: quando você entender que a pesca que você pesca, os peixes que vêm até a sua rede, não é pelo seu conhecimento, mas é pela graça de Deus, você vai dar glórias a Ele, e você vai prosperar nessa terra. Eu preciso entender que a pesca que Deus me permite pescar não é minha, porque quando Ele decidir, como que é aquele hino que sempre toca? Se Deus puxar da tomada, não prega, não canta, não faz mais nada. Você só está ligado, você só está de pé porque Deus te permite que você esteja. Vou falar de novo. Você só está com vida, com esperança. Você só sobreviveu a grandes bombardeios porque Deus permitiu que você estivesse de pé. Venci um luto esses dias. Meu pai faleceu, e eu disse aqui nessa casa: se não fosse a graça de Cristo, tudo iria por água abaixo, querido. E agora eu te pergunto: você vai esperar acontecer mais o quê? Para você tomar uma decisão. Não, eu estou esperando ouvir uma voz. Noé ouviu a voz do Senhor uma vez e cumpriu o seu propósito. O Senhor não é menino, não é menino para sempre renovar a promessa, dizendo: eu não esqueci, eu não esqueci, eu não esqueci. Basta você ter a convicção: eu ouvi a voz do Senhor uma vez, e a voz que eu ouvi não é a voz do Miguel, que é falho, é a voz do Senhor, que criou os céus e a terra. E se Ele me disse que iria acontecer, pode passar os anos que for, pode acontecer o que for, pode vir o vírus que for, pode vir a crise que for, mas a palavra dele não vai cair por terra, porque eu não me movo pela vista, eu me movo pela fé. Tem alguém nessa noite que se move pela fé? Se você se move pela fé nesse ano de 2023, você vai viver os projetos de Deus. Mas a questão é, eu tento limitar os projetos de Deus na minha vida. O Senhor vem com uma solução, eu apresento a Ele 3 problemas. Mas que negócio que é esse? Querido, em nome de Jesus, nós precisamos ser fiéis. Não somente no muito. Se acaso você chegar no muito, seja fiel também. Mas seja grato pelas pequenas pescas. Seja grato pelas pequenas conquistas. Seja grato pelo pequeno grupo. Seja grato pelas pequenas agendas. Que se acaso quando o Senhor te colocar no alto, você vai entender o coração de um verdadeiro adorador. Não é do tanto de dinheiro, não é do tanto de dinheiro meu que eu dou para Deus. É do tanto de dinheiro de Deus, que Ele decide deixar um pouquinho para mim. Quem te sustenta para você todos os dias levantar de manhã para trabalhar? Deus. Quem te sustenta todos os dias para, por mais apertado que seja, a sua conta fechar? O Senhor. Quem te sustenta quando você fica doente? O Senhor. Entenda o coração de adorador. Entenda um coração onde eu entendo que tudo que eu tenho é do Senhor. E se Ele me permite ficar com uma parte, amém, eu vou agradecer Ele por todas as coisas. Então, querido, Pedro entende isso desde o princípio. E o texto vai nos mostrar que a partir dali ele começa uma nova trajetória. Você conhece, Pedro recebe o Espírito Santo de Deus, prega, várias almas aceitam o Senhor, mas para isso ele teve que deixar tudo que ele tinha de bagagem. E eu encerro. Você consegue entender que você não consegue muitas das vezes se movimentar no reino espiritual porque você está carregando muita bagagem? Não é uma cruz, são bagagens. São pessoas que você continua colocando para dentro da sua casa. São pessoas que você continua apostando. Não, vai mudar. Uma hora muda. Uma hora muda. Mas não muda. São pessoas que você tem aberto o seu coração, sendo que o Senhor está dizendo: se desfaz dessa bagagem. Pedro se desfaz do seu emprego, do seu mantimento, para viver inteiramente da providência de Deus. O que é viver da providência de Deus, Miguel? É você ver a conta, não ter dinheiro, não ter recursos para pagar, mas você acredita:
Deus vai enviar alguém para me ajudar. Porque providências é para você sanar aquele problema no momento. De providência em providência. De passo em passo. Não é correndo, não, é devagar. Uma providência na vida espiritual. Uma providência na vida financeira. Uma providência na área profissional. Quando você vê, querido, você não estava mais onde você estava. Você começa a caminhar por ambientes e você, nossa, eu tinha tanto medo de pisar sobre o sobrenatural. Mas, querido, é costume, é tão saboroso você viver uma vida no sobrenatural, onde você acorda pela manhã e diz, meu Deus, uma ansiedade, né? Pelo menos eu, quando acordo pela manhã, vem um sentimento que eu tenho que orar. Falei, Jesus, misericórdia, vai dar tudo certo. Nós somos seres humanos, mas não há nada mais prazeroso do que você acordar pela manhã com uma confiança em Deus, dizendo, eu não tenho como pagar aquilo, mas o Senhor vai providenciar. E não sei como o Senhor reage, mas o céu, eu imagino que ele olha e fala assim, nossa, que convicção do meu filho, eu vou estender as mãos sobre ele, eu vou abençoar, porque Deus ama isso, irmão. Vire para alguém e fala, você precisa viver o sobrenatural. Mas para isso antes você precisa se desfazer do natural. Antes você precisa se desfazer do natural. Pedro, por mais errado que era, cumpriu o seu propósito. Mas ele negou a Jesus. Negou muito mal, inclusive. Tu conhece a Jesus? Não conheço. Mas tu fala igual a ele. Tu se veste igual a ele. Porque quem anda com Jesus fica parecido com ele. E o meu desejo é se parecer com Jesus a cada dia. Não, mas tu fala igual a ele. Como que não conhece? Não conheço. Mas, querido, uma vez que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, por mais que tentamos apagar a chama do Espírito dentro de nós, sempre vai ter alguém lembrando-nos de quem você é de verdade. É isso que o Senhor deseja para nós aqui nessa noite. Miguel, encerra a mensagem para que eu possa entender. Encerra. Nessa noite o seu propósito está diante de você. E você conseguiu entender que a pesca de certa forma foi frustrada, para que você pudesse ir até a praia e se encontrar com Jesus. Essa mensagem é somente para algumas pessoas aqui. E agora eu te faço uma pergunta de amigo. Eu me sinto em casa aqui. Hoje você aceita se encontrar com Jesus de novo? Miguel, mas meu barco eu puli semana passada. Costurei a rede semana passada. Hoje Jesus te chama para ter um encontro verdadeiro com Ele de novo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Se os músicos puderem me ajudar muito rápido, eu prometo ser bem breve. Muito rápido. Graças a Deus. Curva essa cabeça por um instante. Não olhe para mim, não olhe. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça nessa noite. Nós vamos entoar louvores. Nós vamos orar pela sua vida. E ninguém melhor do que você sabe que você precisa voltar à praia. Vou dizer de novo, ninguém melhor do que você sabe que você está ocupado demais com a pesca. Deixe essa rede um pouquinho de lado. Deixe esse barco um pouquinho de lado. Curva a sua cabeça. Começa a falar com Deus. Começa a falar com Deus. Começa a falar com Deus. Não espere o pregador orar. Não espere os ministros de louvores começarem a entoar.
Você mesmo pode falar com Deus. Se você não orar pela sua família, ninguém mais vai orar. Se você não orar pela sua vida espiritual, ninguém mais pode fazer nada, a não ser você. Comece a pedir algo novo do céu. Isso, comece. Nesse ambiente de oração, comece a entender o propósito de Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós entendemos, Pai, o seu propósito aqui nessa noite. Nós nos doamos inteiramente, Pai, para aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece a orar, comece a orar.